No programa Reticências de hoje, a gente vai entrevistar o Dr. Lázaro Carvalho, vereador de Teresina, atual presidente da Comissão de Saúde da Câmara e também médico urologista. Dr. Lázaro, prazer receber o senhor aqui hoje. Prazer mesmo. E para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouco, eu até vejo que o senhor sempre responde essa pergunta em entrevistas. Já consolidado como médico com a carreira na medicina, o senhor ingressou agora no seu primeiro mandato como vereador. O porquê desse motivo de querer ingressar na política? Olha, a minha geração foi antecedida por gerações aí de homens públicos e que levaram a uma tal situação de coisas em que a população, de modo geral, não se sente bem representada. Eu sou homem público, funcionário público, do Hospital Getúlio Vargas, fui funcionário da Previdência Social, e a gente sentiu em algum momento, de tanto ver, né, os problemas acontecendo, e não há uma perspectiva de melhora com essa geração que nos antecedeu, que deveria nos representar. Eu me senti no momento certo preparado para enveredar na área política, que sempre considerei a parte mais importante do desenvolvimento humano, né? As relações políticas dos homens que nos governam são aqueles que vão decidir o nosso presente e o nosso futuro. Quando eu fiz essa pergunta, é porque hoje a gente sabe que a classe política ela anda bem desvalorizada junto à população. Quando o senhor anda, quando o senhor visita as pessoas, quando o senhor recebe alguém, o senhor não é questionado quanto ao seu posicionamento a essa decisão? Não, pelas pessoas? Não, pelo contrário. Eu acho que a população ela consegue separar bem. Isso é o exercício da democracia. Ela entende que cometeu alguns erros no passado, mas passa paulatinamente por um processo de aprendizado democrático. Ela está percebendo que a política não é o mal, né? Como a arma não dispara sozinha. É preciso o agente, o homem, o indivíduo que se utiliza desse poder político em prol pessoal ou de minorias. E não, a política não é assim, ela não foi desenhada assim, ela não é função. A política, ela inclusive é descrita desde a antiguidade, e ela é a arte de você, era aqueles homens que pegavam o seu tempo, a sua vida, para se dedicar ao interesse coletivo. É assim que eu entendo como política. Então, eu sou muito bem recebido por onde ando, e as pessoas, apesar de frustradas com experiências do passado, quem nos conhece a nossa história, não tenho nenhuma herança política, né? Eu tenho uma herança de uma geração que acompanhou com esperança, que também está decepcionada, mas que tem a postura de lançar seu nome para melhor representar a população. Eu vejo muito o senhor falar que procura ter uma postura independente como o seu trabalho de vereador. É possível? Isso não acaba desagradando alguns lados, quando se faz uma política dessa forma? Olha, exatamente. Tudo que foi, todas as práticas políticas dos últimos 30 anos pós-redemocratização, agora a gente está chegando à conclusão que foram erradas. Uma delas é de dividir os políticos, principalmente do legislativo, em opositores ou favoráveis ao poder executivo, e da mesma forma separar, unir esses poderes que tem que trabalhar harmonicamente, mas que tem que ser independentes. Então, eu costumo dizer que na realidade é uma obrigação. A gente tem que fazer o dever de casa, tem que seguir o que está escrito nos livros, o que está escrito nos manuais. O vereador ele tem que ser independente, e eu acho que dessa forma ele se faz respeitar pelo prefeito e seus secretários e faz se respeitar pela população. O senhor acha que até o momento viveu exatamente sua expectativa dentro do papel como político, ou não? O senhor acha que tinha mais esperança de pudesse trabalhar de forma diferente, de que fosse um outro caminho, acabou se deparando com outra realidade? Como eu não me sinto, eu não tenho nenhuma expectativa frustrada nesse um ano aí, quase um ano e meio. Era isso que eu entendi, até porque eu nunca acreditei em salvadores da pátria, eu nunca acreditei em Papai Noel, nem Alice no País das Maravilhas.
Eu acho que é um trabalho diário, árduo, duro, e que se cada um fizer o seu papel, a gente tem mudanças mais rápidas. Mas, de maneira nenhuma, se eu não conseguir realizar tudo aquilo que eu me pretendia fazer, isso não vai me funcionar como um desestímulo. Pelo contrário, as conquistas alcançadas, elas têm que ser sedimentadas e têm que ser melhoradas ao longo do tempo. Então, a eleição está exatamente para dar a oportunidade de as pessoas reprovarem, né, tirarem, excluírem do processo aqueles que não contribuíram com nada e darem mais oportunidades ou mais poder àqueles que elas entenderem que têm algo a contribuir. É uma questão interessante porque a gente viveu recentemente uma crise, vamos dizer assim, rápida, entre aspas, dentro do contexto de crise que a gente já vive, no momento em que os caminhoneiros decidiram fazer uma paralisação no Brasil inteiro. Se resolveu por partes e agora o governo anunciou que vai fazer cortes na educação e na saúde para poder conseguir compensar esse alívio que deu no combustível. O senhor, notadamente, tem uma atuação muito voltada para a saúde e também sempre falou sobre educação. Como que o senhor vê isso, dentro da realidade que a gente já tem? É uma realidade dantesca, né? É triste ouvir essas notícias, né? Realmente é um governo que não é legitimado. Essa conversa de cortar da saúde e da educação, recentemente nós tivemos uma medida aí que congela os investimentos em saúde pública e educação pelos próximos 20 anos. E são, na realidade, as duas grandes áreas do governo que elas não podem de maneira nenhuma ficar engessadas, porque os investimentos, tanto em saúde e educação, eles têm que ter um dinamismo para atender às necessidades. Imagine, e as crianças que nascem, que precisam de saúde, que precisam das maternidades, sempre com a sua qualidade adequada, com as escolas, as creches, que ainda não temos toda as respostas, as vagas necessárias para essas crianças no Brasil. Então, isso é extremamente destrutivo para um futuro de país, para a construção de um país. Os países que saíram desse viés de dominância, de dependência econômica, cultural, do mundo globalizado, eles fizeram através de investimentos maciços em educação, né, e em saúde. O senhor vive as duas realidades que a gente tem hoje no Brasil da saúde, tanto o setor privado quanto o setor público. Há muita diferença entre uma ou outra? E se sim, por quê? As diferenças, elas são colossais. Apesar de que na saúde como um todo, nosso país, Brasil, e se a gente for estratificar isso aí para as regiões, para os estados, para os municípios, essa diferença se torna ainda mais grotesca. A diferença existe inclusive de país, Brasil, para outras nações. Nós pecamos na atenção básica, nós pecamos na distribuição dos recursos humanos em saúde, nós pecamos em decidir que ações são prioritárias e nos anteciparmos a epidemias que afloram no país todos os anos. Recentemente é a crise de vacinas que não tem para dar a cobertura necessária a toda a população. Então o Brasil está sempre andando atrás, gasta mal, não investe adequadamente. Os salários dos profissionais de saúde, eu não vou falar aqui de médico não, porque eu sou médico, eu estou falando dos agentes de saúde, que muitas vezes é a grande esperança de alguém lá no sertão em conseguir um diagnóstico, muitas vezes, de uma doença grave que precisa de uma intervenção mais rápida, de uma orientação para procurar um grande centro, de um agente de saúde. E essa população, esses profissionais não são valorizados, não são treinados adequadamente. Nós temos países mais pobres que têm melhores índices de saúde que o Brasil, que não se justifica. Países mais pobres só porque souberam adequar melhor esses recursos. E quando a gente fala em política, pegando um gancho da primeira pergunta que você fez, a saúde e a educação hoje, por terem orçamentos grandes, já pré-determinados constitucionalmente, elas são as grandes objetos de desejos daqueles políticos tradicionais que almejam oferir recursos para patrocinar suas campanhas
políticas e para conseguir, muitas vezes, obter apoio político em todos os rincões aí do Brasil, do nosso estado, por exemplo. Então, uma política tradicional, onde aquele que tem a obrigação de lhe prover o recurso público e a assistência pública acaba se tornando o algoz da saúde pública e da educação pública. Saindo agora um pouco mais da saúde e voltando no nosso assunto para a política mesmo local. O senhor colocou seu nome como pré-candidato a deputado estadual. O senhor tem apenas aí, vai fazer 2 anos como vereador e já se colocou na disputa. O que o senhor almeja, qual o seu objetivo com essa pré-candidatura? Olha, na vida você tem que ter alguns conceitos básicos. Eu sou cirurgião e se a gente não tiver alguns conceitos, algumas rotinas, a gente se perde no caminho, se perde ao longo da estrada. Então, um conceito básico que eu tenho em política é que se você se considera preparado, capacitado, obedece às exigências legais, como ser ficha limpa, e se você entende que naquele momento a população precisa de você, não antes de eleito, para participar e dar vida ao processo democrático de escolha, e eleito, exercer com dignidade, honestidade, o mandato para o qual a população lhe concede, eu não vejo razão nenhuma de, numa oportunidade eleitoral, você não lançar o seu nome, não colocar essa opção. O que eu ouço muito da população é, inclusive, que, doutor, nós vamos votar em quem? Votar em quem? Eu vou votar em ninguém não, votar em quem? Ou quando não dizem, daqueles mais íntimos e mais próximos, vou votar só no senhor, na opção que o senhor escolher, como, por exemplo, sou pré-candidato a deputado estadual. E não vou votar mais em ninguém. Então, nós temos que, no mínimo, sermos, como políticos, como médicos, como em qualquer profissão, também sermos educadores. A política, ela precisa de educação política também. A população precisa se educar politicamente. Então, se você se omite, e você é um homem público, é um político, você comete um desserviço à nação e à política. O senhor vai fazer parte, provavelmente, de uma dita chapinha, é assim que ela tem sido batizada, reunindo vários partidos pequenos para tentar conseguir uma vaga na ALEP, na Assembleia Legislativa do Piauí. Como que o senhor tem visto esse trabalho feito por vocês, quando eu digo vocês, todos esses partidos que estão se reunindo para tentar conseguir essa vaga? Olha, essa é uma ideia muito interessante. Essa questão de partido político pequeno, quem vai dizer e fazer essa classificação é depois de abrir as urnas. Realmente a moeda na política e que dá o status de partido A, B ou C é o voto, é os candidatos que são eleitos. Eu pertenço ao PPS e eu acredito que nesse período de renovação, um partido que sempre se mostrou um comportamento decente, avesso às práticas políticas tradicionais, ele tem exatamente esse papel de lançar candidatos, de nos colocar como um nome viável e de procurar se integrar com aqueles partidos que têm a mesma natureza, os mesmos objetivos, as mesmas ideias. Eu só peço e entendo, participando desse processo, que qualquer forma de tentar burlar esse processo democrático, que já é muito falho no Brasil. Eu quero só colocar aqui um dado, por exemplo, que nos Estados Unidos a escolha do candidato do Partido Republicano ou do Partido Democrata passa, inclusive, pela escolha democrática dos eleitores. A nossa democracia ainda não amadureceu esse ponto. Muitas vezes as cartas que são colocadas na mesa, e isso a população se queixa muito, são cartas já manchadas, marcadas, já são cartas de um baralho velho, ultrapassada, e que a população se sente desesperançada. Mas os ditos partidos pequenos, até o momento pequenos, eles talvez sejam a grande esperança de novas lideranças com um perfil diferenciado das tradicionais lideranças, conseguirem levar essa mensagem ao maior número de pessoas e obter sucesso nas próximas eleições. Então eu vejo com bons olhos. Tradicionalmente esses ditos pequenos partidos, como você classificou, se preocupavam muito mais em vender alianças, vender horário de televisão,
vender, fazer uma má política. E isso com certeza contribuiu para que aqui o Piauí a gente demorasse e ainda esteja atrasado em relação a outros grandes centros que já evoluíram muito a sua democracia. Doutor Lázaro, o nome do nosso programa, Reticências, ele tem uma justificativa. A gente nunca fez essa pergunta para os nossos entrevistados dessa forma que eu vou fazer, mas a gente sempre faz a mesma pergunta. Para o senhor falar sobre você. Doutor Lázaro reticências. Continue, por favor. Falar da gente é difícil, né? O ser humano tem mais facilidade de falar ou mal ou bem dos outros. Eu acho que eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu acho que a vida me deu grandes oportunidades. Eu nunca me faltou nada para que eu não tivesse a possibilidade de perder o meu caráter, de vender o meu caráter para sobreviver. Mas também nunca tive riquezas para que eu pudesse colocar em segundo plano meus conceitos que eu tenho como cristão, como cidadão, que eu acho que isso é o que é o mais importante dentro da cidade, de uma sociedade. A partir do momento que a gente constrói uma sociedade com princípios éticos, morais e com cidadãos, é uma sociedade que vai abraçar todos os seus filhos, com certeza, e vai haver oportunidades para todos, de maneira proporcional para o que cada um quer e deseja do seu coração. É isso que eu penso. Eu tive a oportunidade de morar fora aqui de Teresina, sou filho daqui de Teresina, poderia morar, trabalhar e desenvolver os meus conhecimentos talvez em qualquer lugar do mundo, mas é aquele sentimento que eu tenho de não me omitir na hora onde talvez sejamos mais exigidos, né? Retornei aqui para a minha cidade e deixei desabrochar aos poucos esse sentimento de homem público e de preocupar com o futuro da nossa cidade, do nosso estado. Então, é assim que eu me classifico: um homem trabalhador, que não teme nada que não esteja correto, certo? Recentemente na Câmara nós tivemos vários embates em que, mesmo eu em minoria, a gente mantém firme o nosso posicionamento, porque a gente acredita que a verdade, por mais que ela fique encoberta durante algum tempo, um dia ela vai ser a porta de salvação de todos. Então, essa certeza de que mais dia menos dia as coisas vão se encaminhar, né, por um futuro melhor para todos, é que me move, é que me alimenta, é que me dá força para continuar nessa batalha, sempre mantendo o caminho da retidão. Doutor Lázaro, lhe agradeço, foi um prazer conversar com o senhor aqui hoje. Encerramos mais um programa Reticências. Agradeço você que acompanha a gente até aqui. A gente se encontra no próximo domingo com mais uma entrevista. Conecte-se ao Portal Estado, conecte-se ao melhor conteúdo.